Estamos hoje encerrando a nossa série Picos e Vales. Diga-me, Essa série tem sido incrível, impressionante os ensinamentos que Deus está trazendo para a gente através dessa série. Eu vou ser muito sincero, gente, tem tratado o meu caráter, tem tratado o meu coração. Então é um privilégio para mim poder aprender com essa série. E hoje nós estamos estudando a vida de mais uma pessoa na Bíblia em que Deus agiu de uma forma intensa, mesmo nos picos da vida, mesmo nos vales da vida. E na primeira parte, por exemplo, nós aprendemos com Esté. Esté foi, você pode acompanhar a história dela bem direitinho no livro dela, que leva o nome dela, Esté. Esté, ela era órfã de pai e de mãe. Ela já começa a vida dela num vale. Ela estava numa terra estrangeira e mesmo assim Deus a abençoou e ela se tornou a rainha daquele povo. Olha só que upgrade que ela recebeu. Mas o que mais chama a nossa atenção é que em meio aos vales da vida dela, aos picos da vida dela, Esté, ela permaneceu obediente, ela permaneceu cheia de coragem, ela permaneceu cheia de amor. Então isso nos ensina. Nós aprendemos também com Abraão. Abraão passou por vales, passou por picos, passou por várias circunstâncias na vida dele. E nós conseguimos ver na vida de Abraão a paciência, a perseverança, a fé. Se você quiser mais detalhes sobre essas mensagens, elas já estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Você tem acesso através do celular, através do computador, enfim. É melhor do que ficar vendo esses vídeos de blogueiro, né? Mas gente, tem muito blogueiro abençoado. Mas ver pregação é melhor, amém? Então entra no nosso canal para acompanhar essas mensagens, porque realmente é incrível o que Deus está falando através de cada uma dessas mensagens. E na mensagem de hoje, no encerramento dessa série, nós vamos falar sobre mais uma pessoa da Bíblia que Deus mostra a sua manifestação através da vida dessa pessoa, mesmo nos picos e nos vales da história dele, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, como nós aprendemos com a história de Paulo? O interessante é que Paulo já começa, os outros personagens que a gente viu na primeira e na segunda parte da série, eles já começam a vida num vale, numa situação difícil. Mas o apóstolo Paulo não, é diferente a situação dele. O apóstolo Paulo, ele começa muito bem aos olhos dos homens. Olha só o currículo de Paulo antes dele ter um encontro com Jesus. Ele era hebreu, israelita, da tribo de Benjamim, judeu, circuncidado, profundo estudioso da Torá, fariseu dos fariseus, perseguidor cruel entre os cristãos. Ou seja, ele era da high society, da alta sociedade da igreja daquela época. O currículo dele era invejável, ele era um exemplo, ele era ali um dos melhores ali da igreja. Ele só não era melhor do que o pastor Costa. Está ouvindo, pastor? Mas ele tinha um currículo invejável. Só que uma coisa que chama a atenção na história de Paulo é que às vezes o que a gente considera sucesso, o que a gente considera pico, aos olhos de Deus não é. De nada valia todo aquele título de Paulo, porque ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. E aí o próprio apóstolo Paulo chega em um momento da vida dele, lá em Filipenses no capítulo 3, verso 8, que ele mesmo diz: mais do que isso, eu considero tudo como perda. Está aqui, ó. E esse tudo que ele está falando é justamente o seu currículo. Judeu, não sei o quê, o melhor lá, o fariseu, o bichão da igreja. Chegou o momento em que ele percebeu que tudo isso ele considerava como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo reconheceu que não adiantava de nada o sucesso dele se ele não tivesse Jesus. E por que isso fala tanto ao nosso coração? Porque muitas vezes nós estamos nos iludindo, achando que estamos com maior sucesso, mas a custo de quê? Quantas pessoas encontrando sucesso profissional a custo da falência da família? Quantas pessoas cheias de títulos a custo do relacionamento com Deus? Quantas vezes nós estamos considerando pico aquilo que aos olhos de Deus é um vale?
E a minha oração é para que nessa noite o nosso entendimento seja mudado e nós venhamos a valorizar cada vez mais aquilo que o Senhor valoriza e saímos daqui cheios da presença dEle. Que o que vale no fim das contas é isso. Então isso aqui, toda essa estrutura, todo esse sucesso aos olhos humanos é passageiro. Mas o sucesso aos olhos de Deus dura para a eternidade, amém? E a primeira coisa que nós vemos e aprendemos na vida do apóstolo Paulo é que durante a sua jornada de picos e de vales, durante tudo que ele enfrentou, uma coisa que nós observamos é a constância. Repita comigo, constância. Gente, eu amo fazer o povo repetir as coisas, sabe por quê? Traz um engajamento, né? Às vezes a pessoa diz, Carlinhos, é muito besta pedir para a gente repetir, eu não vou repetir não. A gente repete, só para a gente fazer um coral, fica tão bonito todo mundo falando. Vamos fazer de novo? Diga comigo, constância. Olha aí que coisa linda. Constância. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo sobre constância. Em tudo que ele passou, ele foi constante. Como isso fala sobre o nosso caráter. Olha só o que ele diz lá em Filipenses, ainda em Filipenses no capítulo 4, a partir do verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Olha só, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ou seja, ele está falando que na vida dele ele passou por pico, ele passou por vale, passou por várias situações e ele aprendeu a se adaptar com isso. Sei o que é passar necessidade, ou seja, um vale, e sei o que é ter fartura, um pico. Eu sei o que é passar por isso. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, ou seja, constância. O negócio está difícil, estou aqui. O negócio está bom? Estou aqui. Constância. Em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado. Seja com fome. Tendo muito. Ou passando necessidade. Mas aí olha o segredo da constância de Paulo. Porque em todas essas situações, seja vale, seja pico, olha o segredo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Seja qual for a situação, meu amigo, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, com o coração em Deus, em Cristo Jesus, independe o que está acontecendo ao redor. Quando você tem um coração firmado em Deus, meu amigo, aí as circunstâncias não irão moldar a sua fé. A sua fé irá moldar as circunstâncias. Quando essa ficha de Paulo caiu, ele começou a entender que picos e vales na vida dele não mudava em nada o que ele podia ou não fazer. Sabe por quê? Porque ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero convidar você. Gente, hoje eu vou pedir para repetir um bocado de coisa, dá certo? Não tem problema não, né? Se não quiser também é só não repetir. Mas eu quero que você repita comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora você vai enxergar, você vai fechar os seus olhos e enxergar a situação em que você se encontra hoje. Eu não fiz isso nos outros cultos não, mas isso vai ajudar a gente ainda mais. Feche os seus olhos. Enxergue a situação em que você está passando hoje e você vai falar isso ainda mais alto. Declare ainda mais alto: tudo posso naquele que me fortalece. É Ele quem está com você, seja qual for a situação, seja no pico da montanha, seja no vale, Ele está com você. Com essa certeza, meu amigo, independe do que acontecer, eu estou guardado em Cristo Jesus. Você pode celebrar o nome dEle aí no seu lugar. Constância, independente da situação. Porque, gente, se tem uma coisa que nós vamos enfrentar, se chama aflições. E é promessa de Jesus. Olha o que Jesus fala lá em João, no capítulo 16, verso 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Gente, vocês sabem que eu amo mastigar os versículos, né? Olha só o que ele diz. Sério, gente, a palavra de Deus é maravilhosa. Eu disse essas coisas para que em mim, isso é Jesus falando, em mim
em Jesus vocês tenham paz. Ou seja, o que ele está falando é que vocês vão ter paz, independente das circunstâncias, não é baseado em quanto você tem na conta. Não é baseado no seu relacionamento. Ai, Carlinhos, eu terminei um namoro, eu não sei como é que eu vou ter paz. Não é baseado nisso. Não é baseado nas coisas naturais, nas coisas terrenas. Jesus disse, em mim. Eu digo essas coisas para que em mim, nele, vocês tenham paz. Não, e ele continua. Nesse mundo, deixa eu só avisar. Nesse mundo, aqui, enquanto você estiver vivo. Alguém está vivo aqui? Pois enquanto você estiver vivo nesse mundo, vocês terão aflições, passarão por problemas, passarão por dificuldades, perseguição, traição, mas tende bom ânimo. Ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo, e tudo que a gente precisa saber é isso, que ele já venceu o mundo, independente da circunstância que você estiver enfrentando. Ei, tenha paz nele, porque ele já venceu. Gente, quando você começa a mudar essa convicção, na verdade fortalecer essa convicção dentro do seu coração, que nele você tem paz, não nisso aqui, não nas circunstâncias, seu coração fica blindado contra as coisas que acontecem. Eu amo porque o apóstolo Paulo, ele diz assim, que suas súplicas sejam conhecidas diante de Deus, que suas causas sejam conhecidas diante de Deus, todas as suas causas, conhecidas diante de Deus com súplicas, com orações, e a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. É uma blindagem, meu amigo, que não tem aperreio, não tem circunstância ruim que tire a paz do seu coração. Constância, independente da situação. Foi isso que nós aprendemos, é isso que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Está faltando dinheiro, minha filha? Você tem paz nele. Pisaram no teu pé? Você tem paz nele. Estão te perseguindo no trabalho? Você tem paz nele. Estão te perseguindo, seja qual for, você tem paz nele. As coisas estão parecendo tudo desajustado, você encontra paz em Jesus. Em Jesus. Vamos aproveitar e celebrar um negócio bem bonito agora. Eu acho engraçado que às vezes a gente vai celebrar, né? E só um faz assim, aí o outro não faz. É bom quando todo mundo, coral, celebra. Constância. Sabe uma segunda coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo? A ter uma perspectiva de eternidade. Uma perspectiva eterna. Ou seja, eu estou aqui, eu estou vivendo esse momento, eu estou preso na linha do tempo, vendo o relógio passar, porque às vezes o relógio é como um Deus para a gente, né? Dizendo o que é que a gente faz, o que é que a gente não faz. Estou aqui. Mas uma coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que ele aqui, a mente dele estava na eternidade. Na eternidade. Olha só o que ele fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, ele está falando de uma competição, ele está falando de uma corrida, tipo nas Olimpíadas, apenas um ganha o prêmio. Não é isso? Você não sabe disso? Apenas um ganha o prêmio? Pronto, corram de tal modo que vocês alcancem esse prêmio. Aí ele continua. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Se você quer ganhar, você tem que treinar, você tem que lutar por isso. Todos eles se submetem a esse treinamento. Para quê? Para obter uma coroa que logo vai perecer. Se eles pagam esse preço para obter uma coroa que vai perecer, imagine a gente. Aí ele diz, mas nós, a corrida que a gente corre, a labuta que a gente enfrenta, nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre.
Ou seja, o apóstolo Paulo está nos convidando a enfrentar as coisas que nós enfrentamos aqui na nossa vida com uma mentalidade de que aquilo que nós vamos conquistar é algo que dura para sempre, não é algo corruptível, não é algo que se acaba com o tempo, não é algo que fica enferrujado. Isso aqui está enferrujado. Não é algo que fica enferrujado desse jeito. A coroa que nós temos na eternidade. Quando temos uma mente voltada para a eternidade, tudo começa a se tornar menor. Os nossos problemas começam a se tornar menor. Começam a se tornar bem pequenos. Para exemplificar isso da melhor forma, eu vou colocar uma imagem aqui de uma régua. Aqui. Está aqui essa régua. Quem já usou uma régua dessa na escola? Há alguns anos atrás, bastante anos atrás, eu usei na escola. Na época do magistério, sim. Olha que interessante essa régua. Vários centímetros. A situação em que nós passamos hoje, a situação que nós enfrentamos hoje, o nosso dia de hoje, domingo hoje, é como se isso fosse um ponto dessa régua. Vou pegar aqui o número 7, lá em cima. É como se fosse esse ponto. Nós estamos presos nesse ponto, estamos presos nesse momento, vendo aquilo que está acontecendo nesse momento. E aí a gente fica desesperado, meu Deus, eu não sei como é que vai ser o amanhã, eu não sei como é que eu vou me livrar dessa dificuldade financeira, eu não sei como é que eu vou me livrar dessa dificuldade, eu não sei como é que eu vou superar essa traição que eu sofri, eu não sei como eu vou superar essa dificuldade, isso que eu tenho enfrentado, e a gente fica lá preso nesse centímetro. Só que Deus, Ele tem a linha do tempo na mão dele, como se Ele pegasse toda a régua na sua mão e visse a sua vida como um todo. Carlinhos, por que você está dizendo isso? Porque quando a gente começa a encarar a nossa vida na perspectiva da eternidade, você vai perceber que o que você está passando no centímetro atual independe sobre a sua vida, porque no fim da história você já venceu, Jesus já venceu, e aí você vai ter muito mais motivos para agradecer, para celebrar, para adorar, do que para reclamar, do que para sofrer, do que para chorar. Porque você vai perceber que, meu amigo, eu entendi que a minha vida já venceu, que Jesus já venceu por mim, nele eu encontro paz. Sabe por quê? Porque se nesse centímetro eu estou passando por alguma aflição, eu posso ter bom ânimo, na régua inteira Ele já venceu o mundo, então sim, eu posso celebrar. Eu tenho muito mais motivos para celebrar do que para reclamar, do que para remoer. Às vezes a gente fica, né? Ah, meu Deus, eu estou passando por isso. Ai, que mimimi, não sei o quê. Ele já venceu o mundo. Isso é uma ótima notícia para nós. Quando nós aprendendo com o apóstolo Paulo, quando a gente vive na perspectiva da eternidade, tudo passa a ser momentâneo. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 17. Ele diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos... Gente, deixa eu só contextualizar o sofrimento leve e momentâneo de Paulo. Pode deixar esse versículo aqui, pode deixar aí. Eu vou ler um outro versículo, mas deixa esse versículo aí. É um que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Só para contextualizar vocês os sofrimentos leves e momentâneos de Paulo. Ele diz... são eles, estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos de meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com a igreja. Leves
e momentâneas. Leves e momentâneas. Eu não sei qual a situação que você está enfrentando hoje, o que você passa na sua vida. Não sei se ela se compara ao que o apóstolo Paulo passou, né, que eu acabei de ler. Ele considerou tudo isso leve e momentâneo. E ele disse: esses sofrimentos leves e momentâneos, eles estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quando você tem a perspectiva da eternidade, meu irmão, você começa a entender que seja qual for a situação, a circunstância que você enfrenta, isso é leve, momentâneo, comparado com aquilo que Deus tem para você, com aquilo que Ele tem para a sua vida, para a sua família. Ele vê a tua vida por completo e Ele diz: ei, tenha paz em mim, pois eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Eu não sei pra você, gente, mas pra mim isso traz uma paz tão grande. Sabe, quando a gente tava preparando essa mensagem, e quando a gente viu esse versículo, eu parei assim: meu Deus, às vezes eu tô com um boleto atrasado e eu fico: Jesus, leve, momentâneo, comparado à glória eterna que nós encontramos nele. Perspectiva da eternidade muda tudo. Muda tudo. Romanos 8, versículo 17 e 18. Ele diz, Romanos 8, 17 e 18: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos nos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E aí ele vem com algo incrível no versículo 18. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados. Isso que eu estou passando hoje, essa minha circunstância, esse vale, não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Quando você tem a perspectiva da eternidade, você começa a entender que a presença dele vale muito mais do que isso aqui. Vale muito mais do que coisas corruptíveis, coisas que passam, coisas que o dinheiro compra. A presença dele, meu amigo, não tem dinheiro que compre. O seu coração precisa estar cheio. É dele, é dele, é dele. E assim nós teremos paz nele. Perspectiva da eternidade. E uma terceira coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é com as fraquezas. Ele reconheceu suas fraquezas porque Deus permitiu que ele passasse pelo que ele passou, para que ele percebesse que tudo que ele precisava era de Deus. Olha, leia comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 7. Como a gente falou, o apóstolo Paulo ele foi muito usado por Deus para escrever boa parte do Novo Testamento. Ele escreveu 13 livros dos 27 livros do Novo Testamento. Ele influenciou todo um continente levando o evangelho, fez muitas coisas. E aí ele diz: assim diz o Senhor. Não, me atrapalhei. Ô glória! Ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7: para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: Paulo, João, Maria, Henrique, Cecília, Carlinhos, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriei. Olha só que gente, às vezes eu acho que Paulo ele devia estar com uma virose quando escreveu isso, delirando. Ele diz: portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. É o quê?
Se gloriou nas fraquezas. Como assim, Paulo? Para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. Quando sou fraco é que sou forte. Seja qual for a situação, se ela está lhe quebrando, é para que Ele seja forte em você. Se você está passando por algo que tem te quebrado, se alegre, porque é o momento exato em que o poder de Deus começa a se manifestar em você. Eu amo isso. Eu amo essa perspectiva da humanidade, sabe? Por que isso é tão importante? Nossas fraquezas mostram a nossa humanidade, sim. Mostra que não somos deuses, somos humanos. E a nossa humanidade mostra a nossa dependência de Deus. Tudo que você precisa é dele. Tudo que você precisa é dele. Tudo que você precisa é dele. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu realmente não sei em que nível está a situação que você está enfrentando hoje. Lógico, nem todo mundo aqui está em vale, alguns estão em picos. Mas seja qual for a situação, eu convido você a colocar a sua dependência nele, a dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. A fazer como o salmista no Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada irá me faltar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. A sua vara, o seu cajado, a sua provisão irá me sustentar. Eu convido você aí no seu lugar a fechar os seus olhos, se possível. E nós vamos declarar essa música mais uma vez. Vamos declarar que nada poderá se comparar ao poder do nome de Jesus. E eu quero que você feche os seus olhos para que você declare essa verdade sobre as suas circunstâncias, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre seja lá qual for a situação. Nada poderá se comparar ao poder de Jesus. Nada poderá se comparar ao poder de Jesus. Então declare: nada poderá se comparar, nada poderá limitar o poder do seu nome, Jesus. Diga nome sobre toda doença, nome sobre toda